Todos, que Jesus nos abençoe nesta noite, que possamos estar... Precisa? Que todos nós possamos estar com os nossos ouvidos destampados, espiritualmente falando, os nossos olhos, para a lição dessa noite. Mas antes quero agradecer a casa pelo convite, pela confiança, em especial pela minha evangelizadora, né, porque foi ela que me evangelizou quando criança, Aparecida, nossa irmãzinha querida, a Rita, por ter me ligado, né, acompanhando a gente aí nesse momento em que a gente vem fazer esse trabalho, que é a divulgação, que é a semeadura da leitura que o nosso irmão Jaiminho fez. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele possa estar aqui nesse momento, trazendo essa luz maravilhosa, porque nós vamos falar de uma pessoa muito, muito importante para todos nós, que eu tenho certeza que todos aqui já conhecem, né? Conheceram pelo menos na televisão, nos livros, que é o nosso querido Chico Xavier. Também fico honrada e emocionada por falar de um ser que é amor puro. Eu quero contar para vocês uma história que eu era criança, eu devia ter uns 3 aninhos de idade, 4 aninhos de idade. Eu sou de família espírita, nasci espírita, graças a Deus. E meu pai, não sei se a Aparecida estava nessa caravana, eles fizeram um ônibus e foram ver o Chico. E eu chorei muito, porque eu queria ir, mas como? Só tinha adulto, como é que a criança ia? Mas ficou tão registrado em mim, esse choro, essa vontade de querer ir lá conhecer o Chico, com 4 anos de idade, mas eu não pude ir. E fiquei a noite inteira chorando por causa disso. Não puderam me levar. Como é que iam levar uma criança? Só tinha adulto, né? E era uma multidão, quando Chico atendia as pessoas. Você estava nessa caravana, Aparecida? Então, papai foi nessa caravana. E eu não pude ir. Olha, que vontade de conhecer Chico de perto, né? Esse ser maravilhoso. Então, vamos começar. Quem foi Chico Xavier? Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Filho de um operário e de uma lavadeira. Com 5 anos, Chico e 8 irmãos ficaram órfãos de mãe. O pai se viu obrigado a entregar algum dos filhos aos cuidados de pessoas amigas. E o pequeno ficou com a madrinha, que o maltratava. Chico ouvia por vezes a falecida mãe dizer que enviaria um anjo para a família. O pai teve uma nova esposa que reuniu todos os irmãos e ainda teve mais 5 filhos. Eu acho que todos aqui conhecem a história dessa madrasta, dessa madrinha de Chico, que ela era muito má mesmo, maltratava, o machucava, o feria, e Chico suportava, desde criança, suportava todo esse sofrimento. Olha bem, com 5 aninhos de idade, ele suportou toda aquela dor. E o pai não sabia, né? Se viu obrigado, ficou sozinho, espalhou toda a família. Mas Chico ouvia e via sua mãe, que já havia desencarnado, falando que eles teriam um anjo que tomariam conta deles, né? E o pai teve esse anjo, porque ele se casou com uma nova esposa que reuniu, ela fez questão de reunir toda a família, todos os filhos, eles foram pegando um por um, né? E Chico ficou super feliz, claro. Chico começou a trabalhar cedo, pois precisava ajudar nas despesas da casa. E cedo também veio a doença. Chico sofreu desde que nasceu. Primeiro os pulmões, depois os olhos, depois a angina, que provocava dores no peito. Com 17 anos, em 8 de julho de 1927,
Chico Xavier fez a primeira reunião pública de serviço mediúnico e começou a psicografar. Aos 17 anos, ele tinha uma missão, ele teve uma missão. 17 folhas de papel foram preenchidas rapidamente, tratando dos deveres do cristão. Até 1931, recebeu muitas poesias e mensagens, mas nesse ano ele vê pela primeira vez seu mentor espiritual, o Espírito Emmanuel, seu inseparável mentor espiritual. Aí, ali começa todo um trabalho que vocês sabem, foram 451 livros psicografados por Chico Xavier. Em 1950, Chico Xavier já havia escrito pela psicografia mais de 50 livros. Em 5 de janeiro de 1959, mudou-se para Uberaba, iniciando as atividades mediúnicas em reunião pública da Comunhão Espírita Cristã. E começou também a famosa peregrinação. Aos sábados, ele visitava lares carentes, acompanhado por grande número de pessoas. Ele ia fazendo essas caravanas e ia uma multidão junto com ele. Chico era amor puro, né? Ele tinha muito trabalho a fazer. Não tinha hora, não tinha dor, não tinha doença, nada disso o parava. Ele estava realmente dedicado a fazer aquilo que ele havia prometido na sua encarnação. Eu me lembro que a gente fazia muito encontrei. Alguém aqui já fez encontrei? É o encontro de evangelizadores espíritas. Eu já participei, eu acho que uns 20, né, gente? Vocês já participaram quantos? Jaiminho? Então, os encontros de evangelizadores, que era sempre lá na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, na FES, havia uns médiuns, onde os médiuns, os espíritos se comunicavam. Eu já participei de tantos, e em alguns aparecia Leon Denis, já apareceu o professor de Kardec, que eu esqueci o nome dele agora, alguém pode me lembrar? Pestalozzi. Já apareceu tantos espíritos, e eu ficava perguntando, cadê Allan Kardec? Nunca se manifestava. Eu achava aquilo estranho. Mais de 30 encontros a gente fazia, e desses 30 encontros sempre vinha um espírito da comunicação e falar da importância da evangelização da criança. Mas Kardec nunca aparecia. Falei, gente, até o professor dele se manifestou. Um dia, acendeu aquela luzinha. Eu conversando com um grande amigo meu espírita, falei para ele, gente, será que Kardec é Chico reencarnado? Aí ele começou a rir, eu falei, você está viajando, Soraya, que isso? Eu falei, não, porque já apareceu até Pestalozzi, nos encontrei, e Allan Kardec nunca apareceu. Por quê? Ele deve estar encarnado, pode ser Chico. E eu fiquei com isso na cabeça, mas ninguém nunca me confirmou nada. Isso veio da cabeça de Soraya, tá, gente? Mas eu sempre achei que poderia ser, porque se até o professor veio, deu mensagem, falando da importância da educação da criança, desde pequena, conhecendo Jesus, eu falei, Kardec nunca apareceu, ele está encarnado. Mas ninguém nunca me confirmou, né? E Chico sempre saía a colaborar, visitando os lares. Havia um grupo embaixo de uma ponte lá em Uberaba, um grupo de moradores de rua, que Chico sempre levava alimento para eles. Teve um dia que ele não tinha recebido ajuda de ninguém, não tinha nada para levar. Mas Chico falou, nós vamos levar água fluidificada. E eles foram.
E chegando lá, um dos moradores se revoltou com o Chico. Ô, seu Chico, nós estamos com fome. O senhor trouxe água? Nós não queremos água, nós queremos comida. Nós queremos comer. E Chico, cabisbaixo, falou, pois é, meu irmão, mas hoje nós só temos essa água. Não demora muito, chega uma pessoa, mas uma outra pessoa falou, não faça isso com o seu Chico é uma pessoa tão boa, por que você está fazendo isso? Daqui a pouco chega uma pessoa, seu Chico, tem um homem te procurando. Um homem me procurando? Sim, está ali em cima, eu vou chamar ele aqui. O homem desce, era um motorista de um caminhão. Alguém lá em São Paulo, por Chico ter ajudado através das cartas mediúnicas, mandou um caminhão de suprimentos de comida para ele. Aí Chico falou, mas como é que o senhor me descobriu aqui? Ah, havia um senhor de cabelos brancos, lá em frente ao centro, onde me deram o endereço que eu deveria deixar. Como não havia ninguém, esse senhor estava na porta do centro e me indicou onde o senhor estaria. Ele, como é que era esse senhor? Aí ele começou a descrever e ele compreendeu que era Bezerra de Menezes, que havia falado para aquele motorista que fosse até a ponte. E ali ele distribuiu, né, aquele monte de mantimento para aquelas pessoas. Então, em todos os momentos, ele saindo em caravana, indo nas casas das pessoas, Chico tinha balas no bolso que não acabava. Vocês já ouviram essa história? Ele botava as balinhas no bolso e saía distribuindo para as crianças. E a bala, ele tirava 2, 3 e a bala nunca acabava no bolso dele. Olha que interessante. Quando a gente trabalha com amor, quando a gente trabalha com dedicação, com afinco, com o coração, não precisamos temer, que Deus nos proporciona sempre aquilo que precisamos e que merecemos, principalmente o que merecemos. E Chico era merecedor de muita coisa, é merecedor de muita coisa. Tenho certeza que hoje ele nos ajuda de alguma forma, tenho certeza disso. Chico psicografou 451 livros. Os direitos autorais das obras publicadas, todas foram cedidas a editoras espíritas e entidades ligadas à caridade. Às vezes as pessoas chegavam em agradecer o Chico, dava relógio de ouro, dava joias. Está no Wikipédia. Podem ler, tem várias histórias do Chico assim, sendo contadas. E ele fazia o que com aquilo? Ele não negava de receber, não. Mas por quê? Ele sabia que vinha atrás daquela pessoa alguém que ia precisar daquela joia. Quantas vezes a mãe chegava dizendo, Chico, eu tenho que comprar esse remédio, ele é muito caro, eu não tenho dinheiro. Ele pegava aquele relógio e falava, vende minha filha e compra o seu medicamento. Pegava aquele anel, vende minha filha. Ele nunca ficou com nada que ele ganhou. Porque as pessoas davam a ele. Mas ele nunca ficou com nada daquilo que ele ganhava. Porque ele sabia que alguém atrás viria precisar daquilo que ele estava ali recebendo naquele momento. Porque ele sabia que aquilo não era para ele. Porque o trabalho dele, como o trabalho de todos nós dentro de uma casa espírita, é voluntário, é de graça, né? Não tem remuneração material. Espiritual tem, material não. E Chico, conhecedor de tudo isso, né? Os livros foram traduzidos para vários idiomas. A cidade de Uberaba transformou-se num polo de atração de inúmeros visitantes. Muitos tinham perdido pessoas queridas e buscavam consolo, e ele psicografou milhares de cartas para essas famílias. Foram milhares de mães que iam lá atrás do Chico para ter notícia de seus filhos que haviam desencarnado tão jovem.
Quantas mães foram acalentadas por Chico? Quantos corações foram adormecidos por esse amor infinito que ele sentia pelo ser humano, através dessa psicografia? Quantas cartas? Eu me lembro de um caso de 2 jovens amigos brincando com uma arma do pai. E a arma foi disparada, mas pelo próprio filho do dono da casa, não pelo outro amigo. O amigo foi condenado a ser preso, porque eram só os 2 que estavam em casa. Vocês conhecem essa história? E o rapaz foi absolvido através de uma psicografia de Chico, porque o rapaz que morreu, que desencarnou, veio através da mediunidade de Chico e narrou exatamente como o amigo contou. E o juiz não teve como dizer não é verdade. E o rapaz foi inocentado, porque ele não matou o amigo. E ele ia ser condenado indevidamente. Através dessa psicografia, o juiz absolveu o amigo do rapaz. Então, olha o quanto é sério a mediunidade, o quanto é importante a mediunidade nas nossas vidas e na vida dos outros. Quanta responsabilidade nós trazemos na palavra para com o outro. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos para as pessoas. Chico psicografou muitas obras. Não sei se está dando para vocês verem que a foto não ficou muito boa. Eu trouxe aqui algumas obras que ele nos trouxe, né? Foi Missionários da Luz, Obreiros. Não dá para ler direito, né? Entre a Terra e o Céu, Libertação, Nosso Lar, Passos da Vida. Foram muitas obras. Essa coletânea de André Luiz é maravilhosa. Ação e Reação. São muitos os livros que a gente pode buscar até na internet para estar lendo. Às vezes eu fico pensando, eu vejo companheiros espíritas lendo livros fora dessa psicografia de Chico. Tudo bem, a gente tem que conhecer de tudo nesse mundo. Mas, gente, numa encarnação, a gente não consegue ler todas as obras. A gente pode até ler, mas entender, porque Chico fala que a gente tem que ler, mas a gente tem que estudar. Não basta só ler. Nós precisamos estudar as obras. Principalmente as 5 obras principais da doutrina espírita. E a gente não consegue estudar as 5 obras em uma encarnação. Principalmente ler 451 livros. Que são livros sérios, psicografados por Chico, de uma conduta moral digna. Então eu fico preocupada quando eu vejo companheiros espíritas desde que nasceu, lendo outras obras. Tudo bem, tem que conhecer, mas nós precisamos conhecer as nossas obras mais importantes. André Luiz, eu digo que ele é um carteiro do plano espiritual. Ele é um carteiro, ele é um mensageiro, porque ele nos explica muito bem sobre a vida espiritual. Existem livros mais difíceis que você precisa ter o dicionário ao lado, principalmente Joana de Ângeles. Precisa. Mas existem muitos livros maravilhosos que a gente lendo entende. E ficamos perdendo tempo em ler obras que ainda não é tão importante para essa encarnação. Se a gente não consegue ler as 5 obras importantes da doutrina espírita, imagina 451 livros psicografados por Chico. Vamos estudar as obras
sérias. As obras que nós sabemos que é de idoneidade séria, que é de moral. Essa é a oportunidade que a gente tem para falar realmente. Para todos nós que aqui estamos. Também foram feitos filmes que falam sobre as obras ouvidas de Chico Xavier, né? Tem vários, acho que foram 6 filmes, eu trouxe aqui 3. E A Vida Continua, As Mães de Chico Xavier e O Nosso Lar. Vocês já assistiram esses filmes? Quem não viu, assista. Porque é muito bom. Muito bom. A gente entende maravilhosamente bem a doutrina espírita. São filmes muito bem feitos. Melhor ainda é ler o livro. Mas se não conseguem ler, assistam o filme. Porque já vão ter uma noção, uma ideia sobre o livro. E vai fazer diferença, eu tenho certeza, na vida de cada um de nós. Porque vamos estar estudando a doutrina espírita através dos filmes. E eu falo para vocês, aquele que estuda a doutrina se transforma. Não tem como não se transformar. Muda para melhor. Sempre para melhor. Pode ser passos de tartaruga, mas muda. Porque a doutrina, ela nos traz a verdade, a consolação, a esperança, nos faz ter a visão da vida espiritual, da nossa vida real, que é a vida do Espírito. Porque nós sabemos, nós estamos aqui de passagem. Hoje eu estou como Soraya. Talvez amanhã eu não esteja mais aqui. Como qualquer um de vocês. E nós não podemos perder tempo. Nós precisamos estar atentos, principalmente hoje. Nesse momento em que estamos vivenciando tantas coisas acontecendo no nosso planeta Terra. É o momento da transformação, da nossa mudança interior, de olharmos para dentro de nós e rever o que estamos fazendo, o que estamos pensando, o que estamos falando, principalmente iniciando com a nossa família, dentro do nosso lar, que é o mais difícil. Mas que Chico fala, se lá nós começarmos e der certo, dá certo em qualquer lugar, na rua, no ambiente de trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar. Porque sempre as nossas maiores provas estão dentro das 4 paredes, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E se nós conseguimos lá a vivenciar aquilo que estamos aprendendo dentro da doutrina espírita, nós vamos conseguir vivenciar em qualquer lugar. Ah, Soraya, mas é muito difícil. Quem falou que é fácil? Foi fácil para Chico? A vida dele foi fácil? Não foi. Outro dia eu fui atender uma pessoa que estava dirigindo a casa do Roberto Carlos. Olha bem, uma pessoa da nossa cidade que eu não conhecia a história dele. Eu fiquei chocada de ver o quanto o Roberto já sofreu. Ninguém sabe. A pessoa que estava lá dirigindo a casa conhece a vida do Roberto Carlos. E ele começou a me contar. Eu falei, Jesus, Roberto já sofreu isso tudo? Não foi só uma perna tirada. Então a gente tem que conhecer aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está estudando. É importante. Foi importante a minha ida lá, porque eu não conhecia nada da vida dele. E passei a conhecer. Como a história, a vida de Chico. É importante que a gente conheça, porque ele é um ícone nas nossas vidas. Quantas vezes a gente tem que pedir a Deus, pedir a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, né? O nosso anjo da guarda, porque todos nós aqui temos um amigo espiritual.
que avaliou para nós, deu, né, como é que fala? A chancela para a gente estar aqui, né? E nos acompanha, está sempre nos orientando, não comandando, né? Mas nos orientando, porque ele não pode falar, faça isso ou faça aquilo, mas está sempre nos acompanhando, nos orientando, nos intuindo. Basta que a gente dê condições para ele fazer isso, né? Mas a gente tem o Chico. Tem seu Jerônimo, patrono dessa casa, português arretado, nosso paizão, né, Aparecida? Frequentei tantos anos essa casa, era aquela casa velhinha, de assoalho, vinha quando criança, era tão bom, nossa Senhora, e agora ficou melhor ainda com esse prédio maravilhoso, olha bem. Tem tantos que a gente possa pedir socorro nos momentos difíceis, da intolerância, da impaciência, porque todos nós vivenciamos esses momentos, e a gente pode pedir essa ajuda ao Chico, ao seu Jerônimo. Às vezes a gente quer ir lá, né? Jesus, e lá parece longe, né? Mas não está não. Ele está perto também. Deus está dentro de nós. Jesus é o governador deste planeta. Mas nós temos espíritos mais amigos e próximos da gente que a gente pode pedir socorro e ajuda nesses momentos de intolerância, de impaciência, né? Então, aquele que ainda não assistiu os filmes, assistam. Existe uma prece ditada por Chico que eu quero trazer para vocês. Confie sempre, é o momento necessário para todos nós, que confiemos em Deus, que confiemos em Jesus, que confiemos em nós mesmos, nas nossas melhores atitudes, nos nossos melhores momentos. Hoje, gente, nós não temos como dizer, eu não posso estudar a doutrina espírita, eu não tenho como ler um livro. Porque você abre a internet e você consegue ler um Nosso Lar. Obreiros da Vida Eterna, que me falhou na hora aqui o nome do livro. Você pode ler um livro de Emmanuel, aqueles 5 livrinhos, né? Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. No celular, dentro de um ônibus, no seu trabalho, no banheiro, em qualquer lugar. Hoje não temos para onde correr. Nós podemos estudar a doutrina em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas nós temos que podem falar, gente. Uma palavrinha chave, famosa. Muito bem, minha irmã. Querer. Quando a gente quer, a gente faz. A gente consegue. Nós temos que querer. Chico é um exemplo de disciplina para nós. Qual foi as 3 palavrinhas que Emmanuel falou para Chico? Quando ele começou os dois começaram a trabalhar juntos. Hein? Disciplina. Foi uma vez só que ele falou? 3 vezes. Disciplina, disciplina, disciplina. Ai, mas é tão difícil ter, mas a gente consegue. Se a gente colocar o querer, a gente faz. E nós precisamos ter essa disciplina para o nosso próprio bem, para a nossa própria alegria, felicidade, para que a gente conquiste a confiança dos espíritos superiores. Quando temos disciplina, quando colocamos o querer no nosso dia a dia, de nossas vidas, nós vamos atrair os espíritos iguais a nós, iguais aos nossos pensamentos. É uma sintonia. Se eu procuro vencer as minhas imperfeições,
Se eu procuro vivenciar a disciplina, eu vou atrair esses espíritos para perto de mim. Agora, se eu falo mal, se eu penso mal, se eu ajo no mal, o que vai acontecer? Aí eu vou deixar para cada um pensar e responder, né? Então nós temos que ter disciplina. E Chico é disciplina pura. Foi disciplina pura o tempo todo. Muita disciplina. E nós precisamos buscar, né? Essa palavrinha tão importante em nossas vidas, para que a gente possa conquistar esse caminho de luz que todos nós teremos que percorrer. E a prece ditada por Chico diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Chico Xavier. Trouxe essa mensagem para vocês porque eu achei super importante, nesse momento tão difícil em que estamos vivenciando tantas dores, tantos sofrimentos, tantas perdas, mas que sabemos se faz necessário para a transformação do mundo. Precisamos mudar o nosso pensamento, precisamos mudar a atmosfera da Terra. É chegado o momento em que precisamos olhar para o outro com mais empatia, com respeito, não importando de que religião ele seja, de que raça ele seja, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre. Não importa, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, com todas as oportunidades e ferramentas necessárias para o nosso crescimento moral, espiritual e material. Somos conhecedores da lei de causa e efeito, da ação e reação, porque a doutrina nos ensina isso. Que sejamos, meus irmãos, corajosos de domar as nossas más inclinações, as nossas próprias imperfeições. Por mais difícil que seja, que tenhamos essa coragem de fazer essa transformação, por mais difícil que seja. Mas se a gente colocar o querer e a vontade, nós vamos vencer. Tá certo? Agora eu vou botar uma musiquinha aqui para vocês. Aí o nosso querido Chico. E para a gente finalizar, eu saí. Peraí. Tá onde aqui agora? Aí, maravilha. Tá. Não. Era no vídeo. Dois caminhos. Opa. Fábio Júnior fez essa música para o Chico.